Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça da lojaassombrada.com.br. Tem caixa assombrada disponível para vocês com o tema Bruxa Natural. É uma continuação lá da Bruxa Verde. Não perca a sua. Tem coisas muito legais assim que eu puder, eu vou mostrando aqui para vocês. Mas tem a continuação dos cardzinhos de oráculo que foi naquela caixa. Tem a segunda parte deles. Tem colher de pau decoradinha aí, colher da bruxa. Enfim. Claro, sempre muito legal. Toalha, tá? Uma toalha aí pra você usar como achar melhor, bem bonita, ok? Então é isso, garante a sua, porque depois que acabar, igual as outras lá da Bruxa Verde, acabou, tá bom? Vamos ao relato de hoje, então, que é este daqui. Relato de uma infância atormentada por manifestações do mal. Vamos ver. Esse relato é de 2019. Olá, Ana. Me chamo fulano, hoje eu tenho 26 anos, na verdade agora tem mais, né? Mas o que eu vou lhe contar é sobre a minha infância. Ana, eu quero lhe contar sobre a minha primeira experiência com o sobrenatural, que infelizmente desencadeou uma sequência de outros acontecimentos indesejados. Eu era criança, eu tinha por volta de 4 ou 5 anos. Me lembro bem dessa fase, pois foi uma boa época. Década de 90, né? Mesmo que eu não soubesse identificar a passagem de tempo muito bem. Enfim, foi numa noite comum. Tinha sido um dia tranquilo, onde havia brincado muito na roça, onde fui criado. Sim, eu fui criado por uma família diferente da minha biológica, mas eu sou grato ao meu falecido pai, que na época ainda era vivo. Que Deus o tenha. E a minha mãe linda. Bom, eu dormia junto com os meus pais no quarto deles, Ana, e até então não tinha tido nenhum contato com o sobrenatural que não fosse por meio de leitura ou pela TV. Quem não se lembra do chupa-cabras no ratinho, né? Como eu disse, eu havia brincado o dia inteiro e fui me deitar. Porém, no que me pareceu ser tarde da noite já, comecei a ter pesadelos com cobras sobre a cama dos meus pais. O que me fez acordar com medo e com um susto, né? Foi aí, Ana, que eu vi um ser tão escuro quanto a escuridão do quarto. Ou mais escuro do que a escuridão do quarto, porque deu para identificar, né? Ele estava me observando com grandes olhos vermelhos, imóvel ali. Eu estava apavorado, eu não conseguia me mexer encarando aquilo. Foi então que, com muito esforço, eu soltei um grito, acordando os meus pais, pedindo para que eles acendessem a luz, pois havia algo no quarto. Mas, como acontece com toda criança, eles não deram crédito ao que eu lhes contei e me mandaram dormir. Ana, mal sabia eu que aquele era só o começo de anos tendo esse tipo de evento ocorrendo comigo. Após esse ocorrido, eu fiquei cismado com o escuro, pois parecia que algo me dizia que aquele ser, que aqui vou chamar de coisa ruim, porque na época eu temia chamar de capeta, sabe como é na roça, né? Então, para mim aquilo estava me espreitando em cada sombra. Então eu evitava a todo custo o escuro. Passou um tempo, Ana, meses talvez, e voltou a acontecer, só que dessa vez não apareceu assim materializado. O coisa ruim pareceu gostar do pavor que me causou e começou a fazer barulhos de passos pela casa que vinham em direção à porta do quarto do pai e da mãe. E a porta começava a abrir como se alguém tivesse passando por ela bem devagar, sabe? A porta abrindo. Infelizmente, Ana, eu passei a demorar para dormir por causa do medo que havia se instalado em mim. Então eu pegava todos esses barulhos e movimentos durante a noite. Eu presenciava tudo isso à noite, porque demorava para dormir. Para piorar a situação, o meu tio havia adoecido e passou a morar conosco. E a minha mãe
para poder cuidar dele, abriu uma porta na parede do quarto que dava acesso ao quarto dele mais rápido, caso ele precisasse, o que me deixou cismado. Mais uma noite, agora com essa porta aberta, assim que todas as luzes da casa se apagavam, começavam os passos. A porta se abrindo, sem ter vento algum, né? E eu dormindo sempre com a cabeça coberta. Mesmo que com o maior calor que poderia fazer, eu tava com a cabeça coberta. Meu pai havia colocado forro na sala e no quarto dele. Então, no quarto do meu tio era aberto pro telhado e pra cima dos forros, né? E algo começou a se mover por cima dos forros. E parecia descer como que se estiver... aquilo parecia descer como se tivesse garras presas às paredes, fazendo aquele som de arranhão, sabe? Foi assim durante dias. Pelo que me lembre, era quase todos os dias. Eu não dormia direito. Houve uma vez que após o coisa ruim aí descer do forro arranhando a parede, ele veio caminhando do quarto do meu tio até o lado da minha cama, que agora estava do lado da porta. Eu senti ele tocando as cobertas com os dedos, Ana. Que mais uma vez me fez gritar até que acendessem as luzes. Uma outra vez o meu pai, a minha mãe e 3 dos meus irmãos estavam na sala assistindo TV. Quando de repente, na porta que dava acesso à copa da casa e à sala de jantar, apareceu uma mão branca fazendo gestos como se tivesse me provocando a curiosidade assim de ir lá ver sozinho. Porém, eu disse para minha mãe que tinha alguma coisa na copa. Ela olhou e a mão não estava mais à vista. Ela disse que não era nada. Porém, foi ela se virar que aquela mão apareceu novamente, dando um tapa no beiral da porta. E isso chamou a atenção de todos na sala, que quando olharam, também viram a mão. E aquela mão, parecendo perceber, deu um tchau com um gesto e foi tipo puxada, como se alguém estivesse ali. Quando meus irmãos saíram correndo para ver o que era aquilo, né? Aquilo fez um barulho muito alto de alguém correndo pela casa e subindo as paredes. Tipo, correu pela casa e subiu pelas paredes. E é óbvio, não acharam nada, Ana. Mas só de te contar isso já me arrepiei todo. Eu só tinha segurança com as luzes acesas. Ou com a presença do meu pai, que era com quem eu era muito apegado. E até hoje, às vezes, eu choro por lembrar que o meu pai se foi. Era muito apegado. E foi quando ele se foi que tudo piorou. Ele era um homem bom, ele ajudava todo mundo com os seus 2 caminhões. Ele levava as pessoas da roça, que eram nossos vizinhos, até a cidade mais próxima, que era 30 quilômetros de onde morávamos. E com outro caminhão ele trabalhava, além também de mexer com a fazenda. Todo mundo gostava dele. E quando ele se foi, parece que alguma coisa que estava contida ali se libertou. Aquelas coisas que aconteciam se intensificaram. Minhas noites eram agora atormentadas por barulhos e movimentos no escuro. Até que nos mudamos para a cidade. E lá parecia ter acabado o meu sofrimento com o espiritual. Mas tudo que é bom dura pouco. Um dia eu fui dormir na casa de um dos meus irmãos que moravam também na cidade. Que morava também na cidade, né? Perto de onde havíamos nos mudado. Aconteceu uma coisa que acho que daria arrepios em qualquer um. Eu li um livro infantil sobre o bicho-papão e havia uma figura que mostrava o bicho-papão como um bicho gordo, com pelos azuis, dentes saltando assim para fora e os olhos vermelhos. Aquilo parece ter ativado a minha memória daquele primeiro ocorrido, Ana, e me deixou com medo. Tanto que durante a noite, depois de brincar com a minha sobrinha, um pouco mais nova do que eu senti a presença de algo ao redor da casa e acabei sonhando com essa presença, tentando entrar de todo jeito. E na minha mente vinha que era o bicho-papão.
Depois de acordar com medo, eu consegui com muito custo dormir de novo. Agora eu já era um pré-adolescente e o meu irmão havia se mudado para uma outra cidade, cedendo a casa dele para mim e para minha mãe, para morarmos e sairmos do aluguel. Era uma casa pequena, porém comprida para os fundos. Havia um grande corredor da entrada para a cozinha e quintal. Aqui, Ana, tá perto assim do... Aqui está perto do final do meu tormento. Uma noite acordei no meu quarto, que era próximo à rua, então a luz do poste iluminava parcialmente o quarto, me dando um conforto quanto ao meu medo. Porém, a porta do quarto dava direto ao grande corredor, que estava totalmente escuro. Ana, parece filme, mas havia algo no meio da rua, arrastando correntes e bufando, como se fosse um boi. Porém, olhei pela janela e não havia nada. Só ouvia isso. Quando me virei para poder voltar para a cama, alguma coisa veio correndo do corredor e assim pisando forte no chão, como se tivesse furiosa para me pegar, ou sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Com a adrenalina que o medo havia me liberado, eu corri em direção à porta e a bati com toda a força. Quase não dava tempo de fechar, que aquilo vinha vindo, com passos pesados. E eu tentando passar o trinco e aquela coisa batendo e empurrando a porta. Confesso que eu não sei de onde eu tirei forças para segurar a porta. Hoje eu creio que foi Deus me guardando. Mas eu consegui. E rapidamente acendi a luz e só consegui dormir depois de muito tempo, tentando entender o que era aquilo que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte eu falei com a minha mãe e mais uma vez ela não me deu crédito. Mas eu não a culpo, é difícil de aceitar aquilo que não se vê. Ana, a última coisa que me aconteceu lá foi assim, a gota d'água para eu mudar o rumo dessa história. Eu e minha mãe estávamos assistindo o filme do Will Smith lá, Bad Boys 2, e estava interessante. Porém ela estava cansada e foi dormir. Eu nem havia percebido que ela tinha apagado a luz de tão concentrado que eu estava no filme. Passado alguns minutos, comecei a ouvir uns barulhos como se algo estivesse batendo no chão. Quando fui olhar, era uma borboleta branca. Aí me deu um alívio momentâneo. Então voltei ao filme, no meu foco ali. Só que agora eu já estava um pouco cismado. E os barulhos de passos voltaram a se repetir. Eu, em modo de proteção, tampei a cabeça com a coberta. A coberta era fina, dava para continuar assistindo o filme. Eu não tive coragem de levantar para acender a luz. Foi quando um ser de cabeça grande e alongada para trás, passou em frente à televisão. Algo como uma cauda de lagarto ficou alisando a tela. E um outro ser, não sei como, estava do meu lado. Eu acho que eram dois. O da frente da TV passou para um lado e para o outro. O que estava ao meu lado começou a se abaixar. E no que parecia assim que ele ia me tocar, eu soltei um grito tão alto e tão forte de socorro, mãe! Que assim, deu um estrondo na casa. O ser que estava em frente à TV olhou diretamente para mim, porém a claridade da TV atrás dele não permitia que eu visse a sua face. Graças a Deus, Ana. Eu chorando e gritando até que minha mãe veio ao meu socorro. Porém, aquelas coisas só saíram da sala depois que a minha mãe pisou na sala. E mesmo assim, eu os vi correndo para o meu quarto, batendo a porta atrás deles e sumindo. Minha mãe entrou atrás, parecendo que tinha visto também, mas na época ela não me falou nada. Ela me perguntou o que havia acontecido. Eu estava assim sem voz, chorando, pálido, apavorado. Depois desse dia, Ana, eu voltei a dormir com a minha mãe, mesmo já tendo os meus 12 ou 13 anos. E sim, os barulhos de passos dentro de casa voltaram a acontecer.
Foi como se o que me atormentava lá na roça tivesse me encontrado de novo. Após essas coisas, a minha mãe biológica foi me visitar e me buscar para passar uma semana com ela na minha cidade, na minha atual cidade, e eu vim. Porém, juntando alguns motivos pessoais com o medo do que havia acontecido, tão recente assim e real, eu decidi vir embora de vez e conhecer a minha família de sangue. Hoje, após 13 anos, eu sou evangélico, passei por poucas e boas que talvez eu conte em outros relatos mais curtos. Sou livre do meu medo do escuro, porém sei que nele há coisas, seres maléficos, que estão à espreita, só esperando a oportunidade de atacar. Meu Deus é maior, mas Deus é maior, né? E mais poderoso do que qualquer força desse universo. Às vezes eu sinto a presença do espiritual, mas estou melhor preparado para enfrentar e confrontar tais forças. E se me permite citar um pequeno trecho de Efésios, capítulo 6, versículos do 13 ao 17? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é um texto que me ajudou a combater e ficar mais forte quanto às coisas espirituais malignas. Caso leia este relato, agradeço pela oportunidade e que Deus abençoe você, o Mateus, seus filhos, lhes guardando de todo e qualquer mal. Continuem fazendo este ótimo trabalho. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, a hora que ele descreveu esse ser que passou na frente da TV com a cabeça grande, alongada para trás e uma cauda, mas na hora me veio o Alien na cabeça, sabe? Do filme Alien, que tem aquela cabeçona aqui pra trás, um rabo também. Que bicho é esse, gente? Tem rabo, tem uma cabeça alongada pra trás, tinha um outro do lado, tinha aquele com o olho vermelho. O bicho subia pela parede. E você viu que não foi só ele que viu, a mão branca, todos viram. Mas como era essa mão? Era tipo uma mão humana ou era diferente de uma mão humana? Todos viram a mão, escutaram também a porta batendo, enfim, não era uma coisa da cabeça dele, mas tinha algo tenso e forte ali perturbando. E agora, por que será que ao redor dele isso acontecia muito? Por conta, talvez, de uma sensibilidade maior que ele tenha, né? Uma mediunidade, talvez, mais aflorada? Não sei, alguém já passou por situação parecida? Conta aqui pra gente, mande o seu relato. E se for comentar alguma coisa aqui que seja com respeito, sempre. Mas, tadinho, imagina com essa idade aí. Bom, com qualquer idade, né? A gente já fica... É uma situação que... Agora, imagina sendo criança, atormentado por essas coisas pesadas. Cara, imagina o bicho descendo a parede. Aí você escutar os passos correndo, entrando, subindo a parede, arranhando. Eu ia estar com medo do escuro até agora. Não que eu não tenha. Mas é realmente essa sensação, sabe? Quando fica um escuro total e você tá sozinho lá. Parece que assim, tem coisa lá no escuro. Você sente assim, né? Aí você fala, é medo, é só medo. Mas vamos acender a luz rápido. Ai. Bom, pessoal, se você também tem medo do escuro, deixa aqui o seu comentário. Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui, pessoal. Tchau, tchau.